Fala aí, rapaziada que me acompanha no canal Complexo Vascaíno, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Galera, eu vou dar uma pincelada rápida no vídeo de ontem, cara, onde apareceram uns comentários que eu fiquei refletindo e pensando, cara, no fundo, galera, você que tá me assistindo, nós somos torcedores, cara. Eu corneto, você corneta dentro da sua casa, e tá tudo bem, faz parte do futebol. Quando você vai numa pelada ou você vai assistir um jogo de várzea, você fala, nossa, esse cara é mó pé de rato, esse cara não tá jogando nada. E é natural, é do futebol. O problema é quando você desrespeita o lado pessoal do jogador. Aí são outros 500. Mas eu vou botar o contexto aqui pra vocês, né, na mesa. Vamos lá, é o seguinte, cara, o título do meu vídeo de ontem foi Vasco 5, 0 São Cristóvão. Bagres marcaram os gols. E, cara, apareceram uns comentários que eu fiquei refletindo e tá aí na tela pra vocês, cara. O primeiro foi o seguinte, eu não vou colocar o nome da pessoa, mas a pessoa escreveu assim, Bagres? Aí não, respeito a eles, são colaboradores. Mas como assim colaboradores, cara? Eu sou o quê? Eu sou torcedor. Eu não sou funcionário da 777, eu não trabalho no associativo do Vasco. Os jogadores não são meus colaboradores. Os jogadores são meus ídolos. São jogadores que vestem a camisa do meu time, onde eu torço, eu corneto e eu quero sempre o melhor deles, cara. Mas se eles não estiverem jogando bem, eu vou criticar. Mas calma que não termina por aí não. A gente tem um segundo comentário que tá aí na tela novamente. Ele escreveu o seguinte, Bagres, irmão, como você fala assim dos nossos jogadores? Esse Sebastian eu não falo, mas o Teixeira e Figueiredo já ajudaram. Não gostei do seu título para a chamada. Até concordo com você quando fala que não estão bem. Mas chamar de Bagres? Desrespeito. Bom, eu acho que a gente tem algo em comum no seu comentário, onde você fala que até concordo com você quando fala que não estão bem. Cara, futebol é assim que funciona. Eu sou torcedor, cara. Eu acho que eu posso muito bem criticar os jogadores que não estão jogando bem. E no meu ponto de vista, cara, Alex Teixeira, Figueiredo, não estão entregando nada para o Vasco. Assim como Sebastião Ferreira. Mas eu não sou um cara cego, cara. Existem casos onde o jogador cala a minha boca. Ou muitas vezes, o próprio Vasco cala a minha boca. Eu tenho um exemplo do Zé Gabriel, cara. Zé Gabriel não estava jogando nada. Absolutamente nada. Eu chamava ele de pé de rato, chamava ele de bagre, claro, dentro do futebol. O lado pessoal do jogador não tô nem aí, cara. Tô nem aí. E eu nem posso falar sobre o lado pessoal do jogador e nem quero que em algum momento o jogador fale do meu lado pessoal. Olha como é que o Fábio é, como é que eu... Não. Tô falando do seu lado profissional, da nossa paixão. Onde ele recebe pra isso, cara, pra jogar. O Zé Gabriel, que não jogava nada, hoje tá jogando demais, cara. Hoje é impossível chamar o Zé Gabriel de bagre, cara. Impossível. Mas isso é do futebol, cara. Eu repito pra vocês, eu não sou funcionário do Vasco, eu sou apenas um mero torcedor igual vocês. Eu não tenho o poder de mudar nada dentro do Vasco. Nada, 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 nada. E o canal aqui, cara, é um diário de torcedor. Então eu não consigo entender essas críticas. Ah, você tá chamando o jogador de bagre. Porque são bagres. Alex Teixeira não está jogando nada. Aliás, não jogou uma partida bem desde quando veio pro Vasco. Eu falei da partida contra o Operário, isso aqui. O Operário estava na zona de rebaixamento, time fraquíssimo. Ah, beleza, o Alex Teixeira fez o gol da virada, mas só, muito pouco. A gente tem também o Figueiredo, cara, que na Série B até entregou alguma coisa e tal, mas agora na Série A desaparecido. Teve oportunidade de mostrar futebol e não mostrou. Sebastião Ferreira, que teve chance cara a cara contra o Cássio do Corinthians e não cravou. Então vocês estão entendendo? São situações, cara, que eu acho que eu tenho o direito sim de chamar o cara de bagre, sabe? Pelo amor de Deus, cara. Às vezes eu fico pensando, cara, a gente tem tanto acesso hoje ao clube, com tantas informações na internet, que eu acho que tem torcedores que se acham mais do que torcedores. Os caras se acham diretores de futebol, os caras se acham, sei lá, sócio da SAF. Cara, pelo amor de Deus, cara. Futebol é isso. Futebol é corneta, futebol é elogio, cara. E eu só quero que eles calem minha boca. Inclusive, cara, eu tô até aqui perdendo muito tempo falando sobre isso. Mas teve um vídeo que eu falei, cara, pra mim o Vasco tá rebaixado. Naquela sequência que a gente só perdia, eu falei, eu não tenho medo não. Eu falei, cara, o Vasco tá rebaixado, pra mim o Vasco tá rebaixado. Mas hoje, ainda bem, o time tá evoluindo, o time tá mostrando futebol, cara. Eu quero isso. Eu quero que no final do ano chegue o Vasco escape da segunda divisão e eu fale, eu errei, eu vou falar com orgulho, eu errei. O Vasco conseguiu escapar da segunda divisão. Nossa, é minha felicidade. Então esse recado que eu mando pros jogadores. Alex Teixeira, Figueiredo, Sebastião Ferreira, calem a minha boca. Isso que eu quero, calem a minha boca, apenas isso. Então, rapaziada, desculpa aí o desabafo, mas eu perdi muito tempo, cara. Mas aqui na internet é complicado, cara. Fazer vídeo é complicado, você tem que ter estômago pra algumas coisas, né? Mas vamos lá, vamos falar sobre o nosso time, né? Vamos falar sobre futebol, vamos falar agora sobre escalação. E o Globoesporte.com fez uma apuração, né?
Com a suspensão do Medel e Jair, esse seria o possível Vasco para o clássico contra o Fluminense. Então o Globoesporte.com fez o levantamento de um possível time, né, para entrar dentro de campo no sábado lá no estádio Newton Santos. Léo Jardim, Robson Bambu, Maicon, Léo Pelé, Piton, Zé Gabriel, Paulinho Paula, Praxedes, Serginho, Peck e Verrete. Mas o GE lembrou que há a possibilidade do Ramon Dias escalar o Payet como titular, mas depende da sua forma física. Então, galera, esse seria o possível time segundo o Globoesporte.com. No meu ponto de vista, esse não seria o time ideal. Eu gostei muito do time que entrou ali no finalzinho do jogo contra o Bahia. Inclusive, eu vou colocar aí essa escalação na tela para vocês. Eu vou até abrir aqui para me acompanhar junto. Vamos lá. Bom, tá na tela aqui pra mim também, e eu acho que esse seria o time ideal no meu ponto de vista. Foi o time que tava ali no finalzinho do segundo tempo contra o Bahia. Vamos lá, Léo Jardim no gol. Na lateral direita tá o Robson Bambu, mas estava jogando na partida contra o Bahia, ali no finalzinho, o Puma, né? O Puma Rodrigues. Mas eu continuaria com o Robson Bambu, Maicon, Léo Pelé e Piton. No meu campo, Paulinho Paula, Zé Gabriel e Praxedes. E ali na frente, Payet, Sebastião Ferreira e Verrete. Então esse seria mais ou menos um 4-4-2, né? Eu vou explicar para vocês o motivo de alguns jogadores estarem nessa minha escalação perfeita para o Vasco hoje. Em relação ao Robson Bambu, eu acho que defensivamente ele consegue dar mais confiança pra gente do que o Puma Rodrigues. Puma Rodrigues que entrou sim contra o Bahia, mas no meu ponto de vista ele não foi testado. Eu acho que a gente ainda não tem confiança no meu ponto de vista, né? Eu falando. Eu acho que o Vasco ainda não pode colocar a mão no fogo colocando o Puma na lateral direita. Lembrando que vamos enfrentar o Fluminense, um time muito ofensivo, então provavelmente a defesa vai trabalhar. Então, apesar de todos os erros do Robson Bambu, não acho ele um lateral excelente, não acho. Ofensivamente ele erra muito, o passe dele é muito fraco também, mas eu acho que defensivamente ele entrega alguma coisa. Então eu não colocaria a mão no fogo ainda em relação ao Puma. Talvez o Puma entrando ao decorrer de alguns jogos no segundo tempo, ele possa readquirir essa confiança. Então eu continuaria com o Robson Bambu. E o Zé Gabriel, né, que volta de suspensão para jogar ali no lugar do Medel, que está suspenso também, que o Medel jogou contra o Bahia, né? E o Payet ali fazendo um 4-4-2, né? Para o Payet ter mais liberdade, o Payet não precisar voltar tanto. Aí a gente deixa essa trinca de meio campo avançando e voltando em bloco, né? O Praxedes, o Zé Gabriel e o Paulinho. E o Payet tem mais tranquilidade ali. E na frente o Verrete e o Sebastião Ferreira. Eu acho que o Sebastião Ferreira, eu chamei ele de bagre, né? Não acho ele um jogador excelente, não acho. Mas contra o Bahia ele me chamou a atenção em relação à vontade, à sede. Aquilo que eu falo, acho que todo jogador tem que ter isso, cara. E o Gabriel Peck, ele perdeu muito nos últimos jogos. O último jogo bom do Gabriel Peck foi contra o Atlético Mineiro, né, no Maracanã. Mas após isso, cara, contra o Palmeiras lá em São Paulo, o Peck não mostrou nenhuma intensidade. Contra o Bahia, também não mostrou nenhuma intensidade. Então eu acho que o Peck, cara, não sei o que aconteceu com ele perdeu um pouco disso, o que chamava muita atenção pra ele. Então eu acho interessante você ter um jogador raçudo ali, jogando com dois atacantes, do lado do Verrete. Inclusive o Sebastião Ferreira, ele roubou uma bola contra o Bahia, né, que deu o passe ali pro Payet, o Payet tocou pro Jair, que o Jair perdeu um gol sozinho, cara a cara contra o goleiro do Bahia, né. Então eu acho que seria interessante, cara, a gente jogar com esses dois atacantes na frente, o Sebastião Ferreira e o Verrete. Então esse seria meu time ideal, cara. Esse seria meu time ideal pra hoje. Eu acho que dá mais tranquilidade pro Payet, ele não precisa ir e voltar tanto. Se a gente continuar jogando no 4-3-3 e o Payet jogar em alguma ponta, eu acho que ele não vai ter disposição física pra atacar e voltar. O time do Ramon Dias tem muito essa característica, né, de todo mundo avançar em bloco e voltar em bloco. E talvez nessa formação ele teria um pouco mais de tranquilidade. Claro, o meu campo talvez tivesse que segurar mais um pouco, não avançar tanto. Talvez avance um ali do trio, entre o Paulinho, o Paula, o Zé Gabriel e o Praxedes, deixa avançar só um e deixa outros dois atrás segurando, como se fosse uma linha de dois volantes, né? Então esse seria o time ideal pra mim. O que vocês acham, cara? 4-4-2 é boa? Eu acho que seria boa. Eu gostaria de ver mais dessa escalação que tava no finalzinho do jogo contra o Bahia, lá pela última rodada do Campeonato Brasileiro, né? Então vamos lá, rapaziada. Agora falando um pouquinho sobre o clássico de sábado ainda, né? 20 mil ingressos já foram vendidos para o clássico. Lembrando que a capacidade do Newton Santos é de 46 mil. Então, cara, eu acho que a Polícia Militar não deve liberar os 46 mil ingressos. Eu chuto ali que deve ter uns 42, deve liberar uns 42 mil para esse jogo. Eu fiquei meio surpreendido, porque ontem eu tava achando que nesse horário de hoje talvez a gente já tivesse vendido todos os ingressos.
Mas não foi isso que aconteceu. Lembrando que nesse momento só sócios podem comprar, né? Então amanhã vai abrir para o público geral. Então talvez amanhã a gente termine com esses ingressos, né? E eu acho que para quem não é sócio pode ter mais esperança, que eu acho que vai sobrar sim ingresso, cara. Acho que vai sobrar sim ingresso e é boa, né? Pra quem tá juntou dinheiro aí para ir nesse jogo, tá com vontade de ir nesse clássico, né? Eu acho que talvez você possa ter oportunidade de ir lá no Newton Santos, né? Então fique esperto, fique ligado, cara. Eu não sei se eu acho que provavelmente eu não vou comparecer nesse jogo, mas talvez eu faça um pré-jogo. Eu vou fazer um esquema aí e assim que acontecer vocês vão ficar sabendo. Tranquilo? Galera, pra finalizar, vou falar sobre mais uma coisa muito chata, né, no futebol do Vasco, que é sempre muito complicado trazer aqui em vídeo pra vocês. Vou falar um pouco, cara, sobre algo que dá gatilho pra outra coisa, sabe? Então vamos lá, vamos trazer a informação. Vocês se lembram do Rildo, que jogou no Vasco aqui em 2018? Tá aí na tela pra vocês, o Rildo que jogou a Libertadores aqui 2018 no Vasco, né? Aquela Libertadores péssima, onde a gente passou uma vergonha sinistra. Inclusive fomos humilhados contra o Cruzeiro, né? No estádio de São Januário, eu tava nesse jogo, cara. Lamentável. E segundo informações do Globoesporte.com, né, o jogador tenta até hoje receber seu salário daquela época em que atuava pelo Vasco. Ó, desde 2018 o cara tá esperando receber os salários. Parece que o jogador teve um acordo para parcelar essa dívida em 12 vezes, mas o Vasco não pagou nenhuma parcela. Então, cara, essa informação me dá gatilho, cara, para me falar sobre outra coisa que me incomoda demais. Nos últimos tempos, né, em relação ao Vasco, cara, a gente tem até hoje, né, esse problema financeiro. O Vasco tem muitas dívidas ainda para cobrir, apesar da gente ter virado SAF, né? Mas, cara, me incomoda que eu vejo muitas pessoas assim colocando a mão no fogo, falando que não, o Vasco não precisava virar SAF, que ali o associativo iria conseguir resolver se tal pessoa entrasse na presidência do clube. Cara, isso me incomoda demais, cara. Isso me incomoda demais. Se a gente for lembrar, cara, que a gente vivia num ambiente onde a política atrapalhava até o futebol dentro de campo, cara, qual esperança é essa, cara, que as pessoas colocam a mão no fogo, sabe? Eu falo dos últimos presidentes, cara. Eu falo do Jorge Salgado, o atual presidente do associativo. Não acho ele um bom presidente. Campelo não foi um bom presidente, cara. Isso eu tô até repetindo, já falei em outro vídeo. Não achei o falecido Roberto Dinamite, quando era vivo, um bom presidente, apesar do título da Copa do Brasil. Eurico Miranda também, pra mim, nunca, do que eu vi no futebol, nunca foi um bom presidente, sabe? Então, galera, infelizmente, que eu não queria que o Vasco virasse SAF, cara. A gente teve que virar SAF por obrigação, cara. Por obrigação, por duas coisas. Pelo lado financeiro e pela segunda coisa é dar mais tranquilidade pro futebol, cara. Eu tenho certeza, cara, que se o Vasco vivesse uma paz ali interna, entre situação e oposição, cara, o Vasco não teria caído 4 vezes pra segunda divisão, não teria caído, cara. Mas é uma briga tão nojenta, cara, tão nojenta, que me enche o saco, cara. Me enche o saco. Eu não consigo, tipo, me imaginar, eu trazendo vídeo pra vocês, falando, nessas eleições eu vou apoiar tal candidato, aquele candidato, não, cara. Eu só quero bem pro Vasco. Aliás, eu nem posso votar, né? Eu nem posso votar porque é caríssimo você ter direito de voto no Vasco. Mas, cara, eu só quero bem, cara. Eu só quero bem, coisa que não existe. Às vezes entra um cara de oposição, a situação fica revoltada. Revoltada, não pode isso, aquilo. Aí nos bastidores começa a atrapalhar. A gente sabe disso, várias informações já foram vazadas, cara, em relação a esse tipo de situação. Você fala dentro de campo, que atrapalha também. Questão financeira, cara. A gente se lembra, vários casos aí de funcionários, cara, humildes, que trabalham lá em São Januário, fazendo reforma, isso, aquilo, 3, 4 meses sem receber salário. Já vi podcast do Felipe Bastos, que jogou aqui no Vasco, falando que os jogadores juntavam dinheiro ali, cara, para comprar cesta básica para os funcionários do clube. Os jogadores com meses atrás de meses, igual o caso do Rildo aí, sem receber salário, cara. Eu falo pra vocês, cara, qual era a chance de dar certo com o associativo? O Vasco sendo 100% associativo. Aí vocês ficam iludidos com aquele candidato, eu vou trazer tanto de dinheiro pro Vasco, cara. Pelo amor de Deus, cara. Eu acho que você tem que ser muito inocente, você tem que ser muito gado pra acreditar nesse tipo de situação, cara. Então é o que eu falo, mano. Eu vou levantar sim essa bandeira aqui no canal, porque hoje, cara, nos últimos tempos eu caí na real, cara. O canal, ele tem que ser eu, cara. Ele tem que ser o que eu acho, porque senão não dá. É impossível você ficar mantendo um papel durante muito tempo, eu criando um personagem aqui pra vocês. Então a bandeira do canal aqui é essa. Eu odeio todos os políticos do clube. O político que estiver dentro do Vasco, eu quero o melhor. Eu quero que ele faça o melhor, cara. O melhor. Mas não tem essa de eu apoiar um lado, apoiar outro. Não, não existe. Porque a política do Vasco já me fez mal demais. E hoje, ainda bem, eu tenho esse microfone aqui pra eu desabafar isso pra vocês. A política do Vasco já me fez muito mal, cara. Muito mal. E aqui eu não vou apoiar ninguém, não vou apoiar
sei lá, tá prometendo X, vai trazer dinheiro aqui pro canal. Não, não existe isso. Quero entrevistar, se eu puder, alguns candidatos? Quero. Mas eu tenho certeza que meu intuito, se eu fizer pergunta para alguns candidatos, vai ser o seguinte, cara. Pô, é possível ter união no Vasco, cara? Como é que vai ser a reforma de São Januário? Se você entrar, você vai esquecer o que o Jorge Salgado prometeu, o que o Campeu prometeu, que no caso a gente tem o projeto da W Torres, né? Você vai manter, você vai querer outro projeto, sabe? Porque, cara, a gente tem que visar o melhor pro clube. E nos últimos tempos a política do Vasco não fez isso. Simplesmente não fez. Então, rapaziada, é mais ou menos isso. O vídeo de hoje foi mais desabafo, né? Do que informações em relação ao Vasco. Mas tem coisas que incomodam demais, cara. Incomodam demais. E eu não vou abaixar a cabeça aqui por causa disso. Não vou. Seria muito mais fácil eu vir aqui ficar apoiando um lado, ou eu ficar atacando algum lado. Seria muito fácil. Cara, o canal, eu tenho certeza que estaria muito maior se eu viesse aqui todo dia atacando. Ó, esse cara aqui não pode fazer isso. A SAF, a filha da mãe, a 777. Eu não tô passando pano pra SAF, não, cara. Inclusive, eu não acho o trabalho do 777 excelente. Longe. Aliás, o trabalho tá regular pra ruim. Regular pra ruim. A gente se lembra do Paulo Brax. Paulo Brax, que ainda tá dentro do Vasco, fazendo um trabalho bem fraco. Bem fraco. A gente tem o Luiz Mengo, né? Que, cara, como é que pode ser CEO do Vasco ser um cara flamenguista? Então, cara, eu não tô dizendo aqui que a nossa SAF é excelente, isso aqui, não. Mas era a única saída, cara. Era a única saída. E não vem com esse papo de ilusão. Se tivesse entrado tal pessoa... Não, não estaria assim. Então, rapaziada, é muito engraçado, né, fazer esse tipo de vídeo, porque o vídeo de ontem eu peguei várias visualizações. Eu poderia tentar manter aqui o de ontem pra hoje, não. Mas eu já fiz um vídeo que vai vir aqui, ó, gente descascando a Vera, dando dislike, dando sei lá o que. Eu não tô nem aí, porque aqui no canal eu vou falar o que eu quero. E se você gosta de mim, muito obrigado, cara. Eu não tô expulsão, não. Se você gosta de mim, tamo junto. Agora, se você não gosta, vai embora. Se desinscreve do canal, deixa o dislike. É complicado, galera. Então, rapaziada, é isso. Tamo junto. Forte abraço e é nóis. Valeu.